Bora mudar a pauta do jornal, porque afinal de contas estamos recebendo 2 visitas aqui e vou dizer pro Nando que uma é de peso, Nando, na fala, outra é de peso na cadeira. Mas está aqui conosco o diretor de esportes de 13 de maio, Leandro Serafim Gislon. Um grande abraço, obrigado pela visita aqui, Leandro. Um abraço, bom dia, tudo bem? Boa tarde já, né? Boa tarde, Mica, boa tarde, Jorge, Joelson, Gilberto. É um grande prazer a gente poder estar aqui, né? E passando algumas informações sobre o esporte da cidade de 13 de maio. Tá chegando a hora de um evento bacana aí, né, cara? Tá chegando a hora do nosso grande momento, que é o Campeonato Municipal de 13 de maio, né? Uhum. Esse ano a gente vai homenagear o seu Antônio, que era o mais conhecido como Tony, que sempre estava lá ao redor do campo cuidando das bolas, né? Era um grande incentivador. E eu acho que esse foi um pedido que ele fez ano passado para mim. Ele estava em vida ainda, mas, como eu disse, pelo destino não deu certo de a gente fazer no passado, mas a gente vai homenagear esse ano. Faz agora, é tempo para a família, para os amigos e para quem participa e sabia da figura dele ali, é importante essa homenagem, esse reconhecimento. Bacana, boa iniciativa. Nando, deixa eu apresentar agora aquele cara que tem o peso na cadeira, nosso amigo Jorge Souza, que tem um papel fundamental no que a gente vai falar aqui sobre esse campeonato. Jorge, boa tarde, bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia, tudo bom? Opa, boa tarde, Bica, boa tarde, amigos do Jornal do Meio-Dia, Joelson, Gilberto, Nando em especial, né, que vive aí a paixão que é o esporte, e fazer esporte na questão amadora requer ainda mais determinação, amor, de deixar de fazer as coisas para si, para viver o que é a paixão de um povo. E aqui no 13 de maio tive a honra de trabalhar lá atrás, quando ainda era a Rádio Bandeirantes Tubarão, aqui como repórter, e agora estamos abraçando esse momento, né? Esse momento que para mim vai ser muito legal, porque a gente sempre viveu aqui pelo 13, né? Sendo nos bailes ou quando jogava futebol também, muito male, mas a gente vivia por aqui. E podemos dizer que somos quase que uma cidade só, né? Somos todos juntos aqui nesse pedaço de terra maravilhoso. Então, vai ser uma honra, né, Bica? Viver esse momento, trazer um pouco do que a gente aprendeu também no futebol profissional. Claro que o Nando vai falar um pouco mais, depois a gente vai falar um pouquinho também do que pretende colocar à disposição da cidade de 13 de maio, de todos que vão acompanhar. Mas, cara, é uma honra para nós de coração, porque o amador, ele é apaixonante. O profissional, tu te irrita às vezes, porque tu tem o teu time de coração, e eu me irrito bastante com o meu Criciúma, mas aqui a gente vai poder ver a essência, né? A essência. Como nós já tivemos grandes jogadores daqui, atletas daqui que venceram na carreira de profissional, até no próprio Criciúma, e entre outros. Então vai ser uma honra poder estar com vocês nesse campeonato. Tu falou ali que quando choveu muito, esticou demais o campeonato, mas se chover bastante, a gente fica aqui 6, 8 meses, porque é bom demais trabalhar no amador. Pode ter certeza. Boa. Então vamos lá, Nando. Como é que estão os preparativos? Vamos falar aí em número de equipes, a ideia de quando começa o campeonato municipal amador. Dá um geral pra gente aí do que vem por aí. Primeiro eu quero pedir desculpa pelo meu erro aqui, né? Pra mim era Mica, é Bica. É Bica, Bica. Nome, como a gente estava conversando antes. Então, esse ano... O cara com o nome desse não pode ficar bravo. É Bica, se chamar de Mica, Ica, tá tudo certo, não tem problema. A gente vai se afamiliando, né? Tá tudo certo. Esse ano a gente tá com 8 equipes novamente, tá, né? Um número bom. 8 equipes que são a equipe do 13 de maio, União Vargedo, Amigos do Neemias, Juventude RV, temos a equipe do São Roque, do Aspirantes, Auxiliadora e a equipe do São Gabriel. Todos vão jogar em todo fim de semana ou vai ser alternado? Como é que vão fazer isso aí? Porque dariam 4 jogos, digamos, por rodada, né? Sim, 4 jogos por rodada. Inicia-se no dia 26 de abril, num sábado, às 3 horas da tarde. Logo em seguida, já inicia com o 13 de maio e o União Vargedo. Tá. Né? Repetindo a final do ano passado. Isso foi em sorteio e deu certo que eles se enfrentassem já na primeira rodada. Logo em seguida, o Amigos do Neemias contra o Juventude RV. Isso é no sábado. No domingo, daí o horário ele muda, começa às 2h15, um pouquinho mais cedo. Até porque domingo à noite também tem missa e o povo já não fica tanto até o final. Inicia-se com São Roque e Aspirantes. Logo em seguida, o time do Auxiliadora se enfrentando contra a equipe do São Gabriel. Não, mas esse horário é excelente, 2h15 no domingo. 2h15 no domingo. Perfeito, interesse próprio aqui. É porque eu tenho programa até às 2h, então não precisa interromper o programa antes. Dá pra terminar e começar às 2h15, tudo certinho, sem problema. Não, domingo fica um horário melhor, né? Né? Sábado as pessoas elas vêm, elas se ficam até um pouco mais tarde, mas no domingo a gente entende que tem que se iniciar um pouquinho mais cedo. Maravilha. E acaso se chegar um fim de semana, um exemplo, um final de semana, Dia das Mães,
a gente tira o jogo de domingo e passa para sexta-noite. Ah, perfeito. Para a gente poder passar os dias, né, com as mães que a gente tem ainda. E aí, uma coisa, a ideia, por exemplo, no sábado começa às 3, das 3 às 5, o outro provavelmente logo depois, então, das 5, 5 e meia até umas 7 horas, é isso? Geralmente isso aí, ele começa às 3, tem 15 minutos de tolerância. Isso. Tá? Então, mais que 13h15 não vai passar. Tá. Ele vai terminar o jogo ali, a primeira rodada, em torno de 7 a 7h15 da noite. Tá. Isso no sábado. Daí né? já tem iluminação, porque esse horário no inverno já vai estar mais escurinho. Como é que funciona aí a questão do... Não, nós temos iluminação. Nossa iluminação é muito boa. Top. Né? Não tem problema de não terminar o jogo. Graças a Deus. Bacana. É porque o nosso narrador, ele já não tá assim, sabe? Embora ele tenha os olhos grandes, mas ele já não tá do outro lado, assim. Às vezes ele começa a pedir ajuda, mas então a luz é boa, dá tranquilo, então dá pra... Daí outro repasse que eu gostaria de fazer é em questão de, como a gente tá falando, dia de chuva. Né? Se acaso chover muito, que a gente fazer no São Gabriel, aí o horário lá muda. A gente inicia-se 1h30 da tarde, tanto no sábado quanto no domingo. Tá. Porque lá não tem a questão que a gente não tem iluminação. Aí antecipa, claro. Aí muda o horário do jogo. Quais são os lugares que podem acontecer, então, o campeonato? Esses 2 lugares. É o módulo esportivo, tá. que é a prioridade. Né? Se a gente poder fazer toda a rodada aqui, vai ser feito todo aqui. Se não, pode ter um jogo ou outro no São Gabriel. Se acaso chover, que a gente tiver que utilizar o campo, porque dia de chuva, 4 jogos, ele destrói o campo. Aí a gente tem que estar fazendo essa mudança para manter o campo em condições de jogo. Bacana. Ô Jorge, 4 jogos por fim de semana, e a gente, como é que vai ser o nosso sistema? O que a gente vai cobrir? O que a rádio vai conseguir transmitir? Bem, de acordo com o que o Gilberto nos passou, nós deveremos ter um jogo por final de semana, né, ou no sábado ou no domingo. Até passar para o Nando, os amigos que nos acompanham aqui em 13 de maio. Hoje nós temos uma equipe e queremos trazer essa equipe do profissional, Nando, para cá. Como é que funciona? Nós temos o narrador, que sou eu, 1 ou 2 comentaristas, poderão estar conosco, um repórter da galera, lá no meio do torcedor, captando a palavra do torcedor, o que está achando do jogo, enfim. Nós deveremos ter o repórter de campo, que é aquele que vai trazer tudo que acontece lá nas 4 linhas. Então nós vamos trazer a equipe do futebol profissional, a equipe que transmite o Campeonato Brasileiro, como transmitiu na Série A, viajamos, fomos para São Paulo, para muitos lugares, e agora a gente vai trazer aquela equipe completa para fazer o Municipal de 13 de Maio. Então a gente quer inovar, né? Não vai ser só um narrador e um repórter lá, e vamos criar outras situações. As pessoas que vão vir ao estádio vão poder participar também pelas transmissões, concorrer a prêmios. Nós vamos já existe um momento maravilhoso. Nós vamos ampliar esse momento, né? E quando falou ali do horário, eu fiquei calculando aqui que o meu soninho da beleza está indo todos os 2 embora. Se bem que não está resolvendo muito também. Mas aí vai vir para o almoço, vai ter que vir para o almoço. Mas então, Nando, pelo menos eu não sei se já tem alguma co-irmã que talvez vá fazer. Mas como eu trabalhei aqui já um pouco mais, alguns anos, e a gente vinha com o narrador e o repórter. Não, nós vamos trazer algo mais. A estrutura do futebol profissional, com a Rádio H2O, eu tenho um portal que transmite futebol, o Portal 21 Sport Show, vai estar aqui no 13 de maio trabalhando para fazer algo a mais nesse campeonato, que já é sucesso. Mas se a gente puder incrementar um pouco mais, né? Eu acho que dá mais brilho ainda aquilo que já brilha bastante. Se certo? possível, vamos transmitir Face e YouTube da rádio também. Nós vamos ver, vamos analisar. Aí é uma questão de análise, né? Tem que ser a rádio, né? E o portal teria que ser com imagens, né? Aí já se torna uma coisa mais complicada. Mas a estrutura do futebol, que trabalha para a Rádio H2O, que é narrador, comentarista, repórter de campo, repórter da galera, vai estar aqui. Tá? E a gente vai criar muita coisa legal para ainda, como eu falei, incrementar um pouco mais ainda esse sucesso que já é o Campeonato 13 de Maio. Timaço H2O chegando aí com uma força grande, time grande, né, Jorge? Time grande aí, o Jorge já tem uma experiência muito grande de Série A, de brasileiro, a equipe também, então bora botar força aí para ajudar a divulgar o futebol de 13 de maio. O que tu ia falar que eu te interrompi, Nando? Desculpa. Não, é isso que a gente precisa, né? Quando a gente fez a parceria com a H2O, procurando sempre inovar, procurando trazer coisas que aqui ainda não existem. E eu acho que isso vai ser um incremento a mais para o nosso campeonato. Pô. O Municipal de 13 de Maio
é um campeonato que ele envolve a torcida. A torcida é apaixonada pelo campeonato municipal. E esse ano eu acho que ele vai ser melhor do que os outros anos que já se passaram. Tomara. Ideia como é que é? Turno e retorno? É todos contra todos? Como é que é o desenho do campeonato? Essas 8 equipes vão se enfrentar de que maneira? Então, essas 8 equipes elas se enfrentam entre elas. Tá. Né? Todos contra todos. Se classificam 4. Primeiro contra o segundo, contra o quarto. Segundo contra o terceiro. Jogo de ida e volta. E esse ano, aí depois, claro que há 2 jogos a final. E esse ano a gente vai fazer o jogo da disputa do terceiro lugar também. Aí será somente um jogo. Ah, ok. Essa disputa do terceiro lugar não havia, mas eu achei que seria interessante a gente fazer esse ano também. Afinal, é um jogo só? 2 jogos. 2 jogos. Final 2 jogos, fim de semana e fim de semana, né? Isso, fim de semana e fim de semana. Aí as finais são no domingo à tarde. Ah, ok. Final domingo à tarde. Isso. Aí dá pra puxar de repente 2h30, 3 horas, melhor horário, dependendo do dia, porque daí dá pra ajustar de acordo, né? A única questão é que é no domingo. Maravilha. Uma dúvida que a gente sempre pergunta, por ser no amador, os jogadores necessariamente terão que ser de 13 de maio? Ou trarão jogadores de fora, alguma coisa assim? Como é que funciona? As equipes, como é que foi a organização para isso? Então, esse ano o tempo do Luciano foi aberto para 3 jogadores de fora, né? Esse ano tinha algumas equipes que estavam com essa discussão de fazer só com os jogadores daqui. Só que eu entendo que a gente tem a necessidade de incrementar um pouquinho mais, porque todos os lugares a gente está vendo que tá ficando cada vez menos jogadores. Então a gente optou por botar 2 jogadores de fora, né? Então inscrever o jogador, se ele acaso se machucar, não é trocado mais. E o restante só pode jogar se for da casa. Ou a não ser que faz 6 meses que esteja morando aqui, comprovando que está. Agora, se um time pôr um jogador que ele não está morando aqui, ele vai ter a punição, né, de perder os pontos. Aí vai da cabeça de quem está botando ele inscrito. A gente tem as regras e tem que ser cumprida. É bacana porque, além de valorizar essa coisa, ajuda os clubes a dar uma equiparação na produção de seus times, porque se tu puder trazer jogador de fora, tem cara que vai lá e banca, e aí traz uma seleção de, sei lá, de Cocal do Sul, de Criciúma para jogar, e aí fica meio covardia com a rapaziada que está fazendo o campeonato de fato da cidade, né, cara? Então, dessa maneira, dá uma não vou dizer que iguala, mas dá mais condições de nivelar o campeonato, de estar todos no mesmo nível daí, né, Nando? Sim, porque algumas equipes elas têm alguma dificuldade em alguma posição, né? Então elas já têm um tempo já para estar se preparando. Alguns fazem um bingo e fazem um almoço para tentar fazer um dinheirinho para conseguir trazer esses jogadores, porque hoje o jogador eles cobram e cobram bem, né? Então tem que ser assim. Eu acho que tendo 2 jogadores de fora já é um tanto bom, já dá para dar uma nivelada no campeonato. Muito bacana. Diga, Jorge. Ô, Nando, só uma dúvida. Geralmente a arbitragem, essa situação, ela é feita por alguma liga. A LUD, alguma liga aqui da região, e também essa fiscalização dos jogadores. Tem os 2 que são daqui, tem uma denúncia. Aquele cara não é daqui, aquele cara veio, aquela equipe está com 3, 4 de fora, foi buscar jogador fora. Essa análise é feita por essa liga? Na verdade, quem analisa mais sou eu do que a própria liga. Porque como a gente mora no município pequeno, eu praticamente já conheço todo mundo. Então hoje, se eu ver um jogador de fora, eu já sei que ele não é daqui. A questão, ano passado, passaram para mim, Nando, eu tenho 2 jogadores que já jogaram aqui. Eu me passo o nome deles. Eu vou e analiso, mando procurar na liga. O nome tá lá? Um tava, pôde jogar. O outro já não tava. Então, a Liga Serra Mar. Serra Mar. O outro já tava na lista, como já jogou aqui, então esse foi liberado. É assim que funciona. Rivalidade é forte aqui da disputa de torcida? Como é que como é que são os ânimos aqui durante o campeonato? A torcida aqui, eu sempre digo, teve um ano que a gente botou jogar a Liga Tubaronense. O povo já não adere tanto a esse tipo de campeonato. Agora o municipal já é diferente. O pessoal vem com já tudo. É diferente, já lota. O Jorge já veio muito jogo aqui, já viu como é que funciona, né? Isso aqui ele lota. Que bacana, o momento esperado. E deixa eu te perguntar o seguinte, premiação é troféu? Como é que vai ser a questão aí de campeão, vice e terceiro? Isso, a nossa premiação sempre foi em troféu. Nunca houve dinheiro, né? É troféu tanto por primeiro até o 4º lugar, troféu e medalhas. Bacana demais. Do primeiro ao 4º? Do primeiro ao 4º. Pô, bom demais.
Diga, Jorge. É o futebol mais raiz que pode existir. É verdade, é verdade. Porque é o prazer, é a glória de ser campeão. De jogar. O vice. É. E, claro que todos vão jogar com muito amor porque gostam. E uma coisa que o Nando falou que é perfeito, né? Tem que autorizar alguns também a participar, um ou dois de fora, porque como se acabaram as praças de esportes, aquele campinho onde a turma jogava, o pessoal jogava, nós tínhamos 4, 5 campos lá em Jaguaruna que a gente jogava, hoje não existe mais, então tu tem que, para dar sustentação a um evento tão grande, ter essa opção também, né? No meu caso, até tem os campinhos, eu que não jogo mais. Mas aqui eu imagino que também. O Jorge segue jogando muita bola ainda, né, cara? É que não tem mais o campinho pra aguentar ele agora. Mas de fato diminuiu a várzea demais, né, cara? Lamentavelmente, aquele bate-bola que a rapaziada fazia todo dia tá diminuindo mesmo, né? Eu penso comigo assim, se a gente. Claro que Deus que nunca vai acontecer, mas se acabar o campeonato municipal, o futebol aqui em 13 de Maio se acaba. Porque hoje, de todos os veteranos que existiam, hoje só tem o São Luís praticamente de pé. O resto, todos eles pararam. Então a gente tem que tá motivando. Até eu gostaria também de falar, se tu me permitir, esse ano, pela primeira vez, a gente está botando a gurizada a jogar o campeonato da LUD. Oh, que legal. Né? São 3 categorias, sub-11, sub-13 e sub-15, porque eu vejo que eles têm que ter a motivação de ir para a escolinha, mas não só para a escolinha. De ter uma convocação, de eles estar se preparando para jogar esse campeonato. Então isso eu acho que vai ser um ponto muito forte que vai incentivar essa gurizada de 13 de maio. Bacana demais. Nando, te parabenizar pelo empenho, pelo trabalho e dizer que para nós, de verdade, acho que o Jorge pode falar mais sobre isso, mas da alegria da H2O, da 106,9, né, Jorge, de fazer parte disso, fazer parte dessa tradição de futebol aqui em 13 de maio, estarmos juntos com eles aqui. Eu acho que a partir do momento que nós tínhamos aqui a Rádio Energia, que ela parou. Depois a Rádio H2O veio com essa potência, né? Nós vamos levar o campeonato do 13 de maio de Sombrio a Garopaba, enfim, o Grande Sul vai estar acompanhando. Até porque nós temos uma programação bem diversificada e a gente consegue abraçar muita gente. Geralmente tu gosta disso ou daquilo numa programação. Então a gente consegue. E também com o nosso trabalho do esporte, que a gente já vinha há muito tempo no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, fazendo das tripas o coração sempre para levar o melhor, né, com uma equipe muito boa. Eu acho que agora para nós também, né, Bica, como é gostoso a gente transmitir um campeonato de futsal lá em Jaguaruna. Cara, no começo eu disse, meu Deus do céu, eu vou transmitir futsal, que é uma coisa maluca, né? Mas do segundo jogo a gente já estava adaptado. Agora aqui, que é um campeonato daqueles que a gente gosta, que a gente já jogou, o amador, cara, é quase que uma realização de um sonho. Pode ter certeza. Eu vou ficar muito feliz e nós vamos fazer o que estiver ao nosso alcance para atingir cada vez mais o sucesso. Te agradeço também pela confiança em nome da equipe de esportes da Rádio H2O e vamos seguir em frente. Fazer um grande golaço. Valeu? Valeu, Jorge. Eu que agradeço pela parceria. A gente sabe que um futebol... Eu, quando jogava, sempre gostava que tivesse a rádio transmitindo. Né? Porque depois a gente consegue até ver os lances que a gente fez. Então tudo isso fica guardado na nossa memória. Né? Então um jogo sem uma transmissão, para mim, não é jogo. Não é um campeonato. Então essa parceria com a H2O vai dar muito certo. Eu agradeço também pela oportunidade que vocês estão dando de entrar no nosso município. E isso vai fazer uma diferença muito grande mesmo. Que bom, bacana. Obrigado mesmo, Nando, seja bem-vindo sempre. Conversamos então com o Leandro Serafim Gislon, ele que é o coordenador de esportes do município de 13 de maio.